Nesta série de aulas, vamos resolver os exercícios do livro Cálculo de James Stewart, nona edição. Estamos resolvendo os exercícios do capítulo 1, Funções e Modelos, e da seção 1.5, Funções Inversas e Logaritmos. 61 e 62. Resolva cada inequação em x. 62, letra A. 1 menor que e elevado a 3x menos 1 menor que 2. Nessa expressão, temos duas inequações. 1 tem que ser menor que e elevado a 3x menos 1, e e elevado a 3x menos 1 tem que ser menor que 2. Uma boa prática é escrever as inequações de tal forma que do lado direito da desigualdade tem apenas o zero. Fazendo isso, as inequações se tornam 1 menos e elevado a 3x menos 1 é menor que zero, e e elevado a 3x menos 1 menos 2 menor que zero. Para resolver essas inequações, vamos estudar os sinais das funções f de x igual a 1 menos e elevado a 3x menos 1 e g de x igual a e elevado a 3x menos 1 menos 2. Começando por f de x, essa função está bem definida para todo o valor de x real, e ela se anula quando 1 menos e elevado a 3x menos 1 é igual a zero. Se a gente somar e elevado a 3x menos 1 dos dois lados, 1 é igual a e elevado a 3x menos 1. A gente pode escrever o 1 como e elevado a zero, é igual a e elevado a 3x menos 1. Para que essa equação seja verdadeira, basta que os expoentes sejam iguais, que 3x menos 1 seja igual a zero. Somando um dos dois lados, 3x é igual a 1, dividindo tudo por 3, x vai ser 1/3. Então a função se anula para este valor de x. Para saber o sinal da função à esquerda deste ponto, vamos calcular o seu valor em x igual a zero. O f de zero vai ser 1 menos e elevado a 3 vezes 0 menos 1, que é igual a 1 menos e elevado a menos 1, que é a mesma coisa de 1 menos 1 sobre e. Como 1 sobre e é um número menor do que 1, né? A constante e vale aproximadamente 2,7, então 1 sobre 2,7 é menor do que 1. O resultado é positivo, né? O 1, que é um número positivo aí, vai ser maior do que 1 sobre e. Então a função é positiva nesse intervalo. Para saber o sinal da função à direita de x igual a 1/3, vamos calcular o seu valor em x igual a 1. O f de 1 vai ser 1 menos e elevado a 3 vezes 1 menos 1, que é igual a 1 menos e elevado ao quadrado. Como e elevado ao quadrado é maior do que 1, né? 2,7 elevado ao quadrado é maior do que 1. O resultado é negativo, né? Já que é menos e elevado ao quadrado. Então a função é negativa nesse intervalo. Como queremos os valores em que a função é menor do que zero, a solução é o intervalo em que ela é negativa. Vamos estudar agora os sinais da função g de x. Como a primeira função, não há nenhuma restrição para os valores de x para os quais essa função está definida. Ela se anula quando e elevado a 3x menos 1 menos 2 foi igual a zero. Somando 2 dos dois lados, e elevado a 3x menos 1 é igual a 2. Calculando o logaritmo natural em ambos os lados, ln de e elevado a 3x menos 1 é igual a ln de 2. Agora a gente vai usar a propriedade que o logaritmo de uma potência, o expoente vira um fator. Então 3x menos 1 vezes ln de e é igual a ln de 2. ln de e é igual a 1, né? Que a base é e e o logaritmando também é e. Então 3x menos 1 é igual a ln de 2. Se a gente somar um dos dois lados, 3x vai ser 1 mais ln de 2. Dividindo tudo por 3, x vai ser 1/3 de 1 mais ln de 2. A função se anula para esse valor de x. Como a expressão entre parênteses é maior do que 1, né, ln de 2 é maior do que 1, mais 1 vai ficar maior ainda. Este valor de x é claramente maior do que 1/3. Quando eu multiplicar 1/3 por um número maior do que 1, vai dar maior que 1/3. E este ponto estará à direita do ponto que calculamos antes. Para saber o sinal da função à esquerda deste ponto, vamos calcular o valor em x igual a zero.
g de 0 vai ser e elevado a 3 vezes 0 menos 1 menos 2. Que é igual a e elevado a menos 1 menos 2, ou 1 sobre e menos 2. Como 1 sobre e é menor do que 1, o valor dessa expressão é negativo. Né? Menos 2 vai prevalecer. Então a função é negativa nesse intervalo. Para saber o sinal da função à direita de x igual a 1/3 de 1 mais ln de 2, vamos calcular o seu valor em x igual a 2. O g de 2 vai ser e elevado a 3 vezes 2 menos 1 menos 2. 3 vezes 2 dá 6, menos 1 dá 5, então e elevado a 5 menos 2. Como e elevado a 5 é maior do que 2, este valor é positivo e a função é positiva nesse intervalo. Como queremos os valores em que a função é menor que 0, a solução é o intervalo em que ela é negativa. A solução da inequação inicial é o intervalo em que é a solução para as duas inequações simultaneamente. Então, a solução da inequação é o conjunto S, x pertence aos reais, tal que 1/3 é menor do que x, que é menor que 1/3 vezes 1 mais ln de 2.